Estamos iniciando a nossa plenária virtual estadual do Rio Grande do Norte, Lula Livre, que, como eu já disse, é parte integrante das articulações e ações e mobilizações do 4º Mutirão Digital Lula Livre. Essa programação de hoje de manhã é uma prévia de atividades que vai desembocar à tarde, e à tarde teremos também uma grande webconferência com várias personalidades e lideranças políticas brasileiras, que inicia 15 horas, através do Comitê Nacional Lula Livre. E aqui, hoje, já tivemos pela manhã o que a gente chama de intervenção urbana Lula Livre, fizemos um fachaço lá no Midway, o companheiro Eudes está se preparando para entrar aí, ele deve ter algumas imagens, algumas fotos do que a gente fez aí hoje pela manhã, o fachaço, muito bom, interessante, numa área muito importante da cidade, onde todos os bairros da cidade cruzam pelo Midway ali, pelo Shopping Midway. Então, fizemos a intervenção urbana através do fachaço, e agora estamos com a nossa plenária virtual, que essa nossa plenária de hoje, a gente quer dar um enfoque importante sobre a questão do ativismo judicial, dos direitos, do resgate dos direitos políticos de Lula, da participação de juristas e advogados no processo de construção desse resgate dos direitos políticos de Lula. Aí, nesse sentido, está aqui para participar conosco a doutora Tânia Oliveira, ela que é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, entre outros trabalhos que a doutora participa, assessora jurídica do Senado, da coordenação também do Comitê Lula Livre, e também dessa equipe de juristas também, que contribui com essa colaboração na parte judicial em defesa do resgate dos direitos políticos de Lula. Então, a doutora Tânia Oliveira está aqui presente para iniciar a nossa plenária. Logo após teremos Daniel Valença, também, que é um professor da UFESA, que é doutor em Direito, ou está terminando o doutorado em Direito, eu não sei, Daniel vai me dizer se ele já é doutor, se está terminando. E logo após também vamos ter Jefferson participar. Não sei se Pedro queria dar uma palavrinha também, Pedro? Acho que sim, né, Pedro? Claro, Luiz, claro. Ótimo. Pode deixar. Pedro e Flávio Felipe Bocão também, que também vai estar conosco também aqui na plenária também. Essa pessoa que entrou agora por último, quem é? Eu queria ver o vídeo aí, porque o nome não aparece direito. Oi, Aloysio, é Fernanda, aqui da Irlanda. Ah, sim, é porque o nome estava... Ô, Fernanda, bom dia, bom dia, boa... não sei como é que é aí, eu acho que é boa tarde aí já. Boa tarde aí. Já. Então, boa Fernanda é da organização do Ato Mundial Stop Bolsonaro, é uma das organizadoras, está aqui com a gente, aqui prestigiando aqui nossa plenária. Então, gente, feitas as apresentações, como eu já disse, essa plenária aqui é parte integrante das atividades do 4º Mutirão Digital Lula Livre. Iniciamos hoje pela manhã com um fachaço entre 7 e 9 horas da manhã, no Shopping Midway, na passarela do Shopping Midway, e agora, a partir desse horário agora, estamos instalando a nossa plenária virtual, com a participação de várias lideranças, companheiros e companheiras de comitês, inclusive comitês internacionais, como o Stop Bolsonaro, com a presença da companheira Fernanda agora, nesse momento. Dito isso, eu gostaria já de começar a primeira fala com a doutora Tânia Oliveira, no qual ela vai ter entre 13 e 15 minutos para
fazer a sua fala sobre essa temática de hoje do mutirão Lula Livre, com enfoque nessa questão jurídica, nessa questão da defesa dos direitos políticos do companheiro Lula. Com a palavra, companheira Tânia Oliveira. Bom dia, companheiras e companheiros. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite aqui que me foi feito, na pessoa do Aloísio, dizer que, nesse caso aqui, eu falo pela participação que temos pela BJD, né, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, na Executiva Nacional do Comitê Lula Livre, desde que foi formado em 2018. O Comitê Nacional Lula Livre tem feito uma coisa que é bastante interessante para esse campo jurídico, que são os cursos de formação. Eu participei do primeiro dia de curso, dando aula junto com o companheiro Patrick Mariano, e eles têm dado sequência. Dr. Cristiano Zanin já participou, Marcelo Neves, uma série de colegas aí da área jurídica. Tem sido muito interessante discutir com a base da militância, que é uma coisa que a gente já fez no período presencial. Então, nesse momento de pandemia, esse modelo tem sido muito interessante, porque ajuda nos esclarecimentos, assim, e também a contribuir com as discussões que vêm sendo feitas. Bom, falar do caso do ex-presidente Lula, para a gente, assim, do campo jurídico que está nessa, é sempre um desafio, porque, ao mesmo tempo que é preciso fazer de uma forma tranquila, já que a gente não está no meio jurídico, então, fazer uma explicação, ao mesmo tempo, significa fazer uma discussão respondendo ou tentando contribuir com respostas a desafios que estão dados, que não são necessariamente, ou geralmente não são mesmo, respostas jurídicas, né? Eu queria começar dizendo para vocês uma coisa que comumente digo quando sou chamada a falar nesses espaços de forma um pouco mais extensa. A gente precisa compreender qual é o papel do direito na sociedade, como é que ele se organiza, como é que ele se estrutura, como é que ele surge e como é que ele acaba servindo, né, como uso de instrumento de perseguição em determinadas conjunturas, em determinada sociedade e em determinados momentos, como o que está acontecendo no Brasil agora, em que o direito está sendo usado no âmbito de uma guerra, que é chamada aí pelos estudiosos do momento, né, de guerras híbridas, ou seja, a utilização de diversos instrumentos numa guerra de perseguição. O uso do direito, ele acaba acontecendo no âmbito do sistema de justiça, sobretudo no sistema de justiça criminal, sistema de justiça penal, que deve ser sempre observado dentro dessa dinâmica do que chamava o velho Marx de luta de classes. Talvez esse tenha sido o maior equívoco da esquerda como um todo ao longo desse tempo, de nunca ter discutido o direito e a constituição dessa coisa chamada sistema de justiça dentro dessa dinâmica. Sempre houve um olhar enviesado, transversal, que não valorizou isso da forma como deveria. Tudo mais, para mim, é consequência. Nomeações a órgãos, as leis que aprovamos, N coisas são consequência dessa não discussão, desse não debate, essa renúncia, entre aspas, a não discutir isso de forma mais aprofundada. Então, o Poder Judiciário é um poder elitizado, porque o acesso aos cursos jurídicos no nosso país é elitizado. Sempre foi, direito sempre foi um curso de elite. Aí a gente poderia falar de histórico e tal, inclusive como isso se modifica em alguma medida com acesso à chamada classe média, a esses cursos e aos cargos, né, do sistema de justiça pós-Constituição de 88. Mas o acesso aos cargos pós-Constituição de 88 não modificou a gênese do que é o sistema de justiça. Aí, esse sistema de justiça, eu estou falando de Poder Judiciário e Ministério Público. Então, em gênese,
o sistema de justiça, Poder Judiciário e Ministério Público pertence às elites. Compreender isso em primeira mão importa para a gente compreender comportamentos e formatos de atuação que se dão aqui na nossa contemporaneidade, no momento presente. Então, a Operação Lava Jato, ela surge em março de 2014, para investigar a atuação de um grupo de doleiros. Em momento concomitante, acho que a gente nunca vai conseguir decifrar, descobrir, assim, ao fim e ao cabo, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Se ela já foi montada para fazer essa perseguição que se conflagra no momento imediatamente após ela se instalar, ou se isso foi uma decisão tomada imediatamente após ela se instalar. O fato é que a Operação Lava Jato, desde a sua origem, e hoje nós sabemos isso com muita clareza, ela foi uma operação montada supostamente para investigar escândalos de corrupção, ligando políticos à Petrobras, mas, na verdade, com objetivos muito claros de quem iria perseguir e de onde iria chegar. Só existe herói se existe o anti-herói. Só existe a elevação de pessoas com um determinado propósito se tem um objetivo a atingir, se tem pessoas a atingir. E, nesse caso, a Lava Jato atingiu a pessoa símbolo, que o ex-presidente Lula é o símbolo, né, de um pensamento, de um partido, de uma posição política, social, que a Lava Jato buscou atingir, buscou investigar, processar, condenar e prender naquilo que a literatura jurídica chama de lawfare, né? O uso do aparato judicial, o uso do sistema para perseguir adversários. E nessa perseguição do adversário central, que é o ex-presidente Lula, era preciso criar diversas estratégias. A estratégia mais central, isso assumida pelo então juiz da operação, era o uso da imprensa, o uso da mídia, porque senão ele não teria como ter o êxito que teve. Então, nesse uso da mídia, valia vazamentos seletivos, informações megalomaníacas, né, apresentação de denúncia, e aí eu já estou falando do Corpo de Procuradores, numa grande coletiva no hotel em Curitiba, uma montagem do PowerPoint. Então, o uso da imprensa foi mecanismo central nessa prática. E a Operação Lava Jato também precisava se desmembrar em várias ações, etapas, né? Por isso, houve um desmembramento de uma investigação em diversas investigações. Isso eu estou falando especificamente dos processos das investigações contra o ex-presidente Lula. Hoje nós temos 3 processos que são centrais, né? A gente podia falar a totalidade de 10, já teve 3 absolvições, fora de Curitiba, porque acabou havendo desmembramento também em alguns estados, Rio de Janeiro, São Paulo e aqui em Brasília. Mas os três processos centrais do ex-presidente Lula, que acabaram sendo levados à condição de centrais mesmo, é o nome, são o caso do triplex do Guarujá, em que ele é acusado de ser proprietário de um apartamento triplex, que foi o processo em que houve a primeira sentença, o aumento de pena no TRF da 4ª Região, pela 8ª Turma do TRF da 4ª Região, a diminuição da pena no Superior Tribunal de Justiça, feito pela 5ª Turma, mas foi também o processo pelo qual o ex-presidente foi considerado inabilitado, né, para concorrer à presidência da República e foi preso ainda no ano de 2018. Em seguida, o processo
do sítio de Atibaia, que também já houve a condenação em primeira instância, naquela sentença jocosa já proferida pela juíza Gabriela Ratti como substituta do Sérgio Moro, a famosa sentença do copia e cola, tinha diversos trechos que pertenciam à sentença anterior do caso do Triplex, erroneamente, inclusive, mencionado, e houve também já o julgamento pelo TRF da 4ª Região, naquele julgamento em que a pena foi aumentada para 17 anos e 10 meses. Essa é a situação do caso do sítio de Atibaia hoje, com recurso especial já feito para o Superior Tribunal de Justiça e ainda não julgado. E, por fim, o processo o terceiro na lista, o processo do terreno do Instituto Lula, que foi julgado, que foi pautado na primeira instância, mas que o Supremo Tribunal Federal mandou voltar em decorrência daquela decisão de inversão de quem é ouvido primeiro, a defesa ou os réus e os corréus, que são delatores e delatados. Então, essa é a situação dos 3 principais processos do ex-presidente Lula, em termos de processo de mérito e julgamento. O que nós temos hoje, e aí eu vou falar aqui pelo final e depois voltar um pouquinho para a gente compreender, o que nós temos hoje como grande expectativa de toda essa discussão é o habeas corpus 64493, que se encontra na 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, para julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. De vez em quando, como tem acontecido algumas decisões que têm saído, as pessoas começam a ficar confusas, falar em suspeição, e é esse caso, não é esse caso. Eu queria explicar uma coisa para vocês. Em todos os processos, todos os recursos que a defesa do ex-presidente Lula entrou, desde que ele passou a ser julgado, em todos, a defesa arguía a suspeição do juiz. Todos, né? Inclusive nos vários habeas corpus que estão no Supremo Tribunal Federal. Esse habeas corpus, especificamente, é o habeas corpus em que a defesa ajuizou quando Moro assume em novembro aceita em novembro de 2018 o convite de Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça. Então, o habeas corpus, o famoso habeas corpus da suspeição, é esse, em que é arguída a suspeição, juntando todos os argumentos prévios em decorrência do aceite dele como ministro da Justiça. No entanto, em todos os outros processos, como eu já disse, existe o argumento lá como preliminar de suspeição. Bom, quando o portal da Intercept Brasil, em junho de 2019, e seus parceiros, começa a fazer as revelações de tudo aquilo que já vinha sido arguído pela defesa do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato, que vai desde todas as combinações que eram feitas entre juiz e procuradores, até a participação do Departamento de Justiça norte-americano, quando tudo isso começa a vir à tona, a Lava Jato começa a entrar nessa encruzilhada de ter que responder por todos os desvios que cometeu. E começa uma discussão, e aí é quando se fortalece a tese do habeas corpus no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E os ministros Gilmar, para explicar, esse habeas corpus ele foi pautado já desde dezembro de 2018, houve o voto do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, e compõe a 2ª turma, são 5 ministros, 5 juízes, então houve o voto dele contrário à suspeição. Houve o voto da ministra Carmen Lúcia, que vota em seguida também contrário à suspeição. E o ministro Gilmar Mendes, então, pediu vista desse processo e não devolveu até hoje. Como o ministro Gilmar Mendes já deu diversas demonstrações disso e já fez essa discussão, inclusive publicamente, eu vou me atrever, não falo de voto que não foi proferido em público, até porque a gente não deve fazer isso, porque, inclusive, constrange o juiz e a gente acaba não tendo nenhuma legitimidade para fazer esse tipo de coisa. Mas o ministro Gilmar Mendes já fez essa fala publicamente, inclusive já votou dessa forma em outros processos. Então, ele tem uma posição a favor da suspeição do juiz Sérgio Moro, o que nos leva a crer que, se ele não devolver o processo ainda, ele pensa no melhor momento em que isso pode ser feito.
E aí eu falei que ia começar respondendo no final, porque muitas perguntas que me são feitas, inclusive na executiva do comitê ou nos locais onde falo sobre isso, como é que vai se dar esse julgamento, em que momento vai se dar esse julgamento, quem vai julgar, afinal de contas, porque nós temos aí 3 votos faltando. O voto do próprio ministro Gilmar Mendes, o voto do ministro Ricardo Lewandowski e o voto do decano, o ministro Celso de Mello, que todo mundo sabe, aposenta no dia 1º de novembro. E abre-se uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que será ocupada por um ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu queria explicar uma coisa para vocês, para evitar uma confusão de cara. Um ministro que toma posse, ele não toma posse naquela vaga, naquele lugar da vaga deixada pelo ministro que sai. Isso é um equívoco que se espalha. Ele toma posse no Supremo Tribunal Federal. Para onde ele vai, depende, quer dizer, para onde ele vai ocupar a vaga, vai depender do que for feito internamente. Então, explicando melhor, quando ocorre uma vaga, a preferência para ocupar aquela vaga é dos ministros que pertencem a outra turma. Então, o ministro Celso de Mello se aposenta, ele deixa a vaga na segunda turma, que é essa onde está o habeas corpus do ex-presidente Lula. Mas essa vaga vai ser ocupada da seguinte forma: o presidente, que em novembro será o Fux, não será mais o Toffoli, muda no mês que vem, ele vai ter que perguntar a todos os ministros da primeira turma, na ordem de antiguidade, quem quer ocupar essa vaga. Então, ele vai perguntar pela ordem para o ministro Marco Aurélio, depois para o ministro Dias Toffoli, depois pela ministra Rosa Weber, depois para o ministro Barroso e para o ministro Alexandre de Moraes, nessa ordem. Qual deles gostaria de ocupar aquela vaga na segunda turma? Apenas se nenhum deles quiser ocupar essa vaga, é que essa vaga é ocupada, então, pelo ministro que toma posse. Apenas, então, para explicar. Porque as pessoas acham que o ministro que toma posse vai direto para a vaga do anterior. Eu não sei como é que está o meu tempo. Já deu uma estouradazinha, eu gostaria que fosse já para a conclusão. Está muito bom, por isso que eu não fiquei aqui muito alerta, porque está excelente a sua explanação, mas a gente já está já chegando já para os finalmente, então. Seu microfone. Obrigada, então. O tempo é bom avisar, Pronto. Senão a gente fala demais aqui. É que é muita coisa, é difícil ficar... Eu sei, imagino. Ficar falando. Então, a grande expectativa é sobre esse julgamento todas a canalização de força, inclusive da campanha nacional Lula Livre, na assertiva de que o Lula está solto, mas ele não está livre, porque ele não se livrou dessa acusação injusta que é feita sobre ele na Operação Lava Jato. Então, acaba que é canalizada todas as forças para esse julgamento. Agora, voltando para o começo, a luta que usa o uso do direito nessas guerras híbridas e nessa guerra que se estabelece agora contra o ex-presidente Lula, ela não pode ficar restrita ao âmbito dos tribunais. Aliás, ela não deve ser. E eu digo sempre que nada, assim como disse o poeta, que nada de novo se fará sem a paixão, nada de diferente se fará sem muita luta. É por isso que, na verdade, o nosso papel aqui de companheiros, o papel de vocês na base, o papel que é feito por esse comitê que se formou logo após a prisão do ex-presidente Lula, que é o Comitê Lula Livre, é muito importante, aliás, é fundamental nessa luta das consequências jurídicas que nós esperamos para que se faça justiça. Então, nada de diferente se fará sem luta, e a luta é nossa, companheiros, então vamos a ela. Muito obrigado, doutora Tânia, excelente explanação, daria assim, um dia aqui para a gente ficar conversando sobre esse assunto, que é um assunto muito instigante, e também que muito de nós não sabe também o que é que rola nesse tipo de nuances em relação à questão jurídica e à questão política também combinada também. Aqui, nos nossos comitês aqui, a gente trabalhou muito tempo a questão do abaixo-assinado físico, aquele lance de pegar as assinaturas do abaixo-assinado
com aquele enfoque da defesa dos direitos políticos. Esse abaixo-assinado, além de ser, eu acho que um instrumento jurídico que no futuro vocês vão anexar, eu acredito que sim, mas também ele é também um abaixo-assinado, um movimento político que nós fazemos nas ruas, porque esse abaixo-assinado a gente pegou assinatura em vários lugares da cidade, do estado, nas caravanas, Flávio vai falar um pouco das caravanas aí, tudo, os policiais antifascistas vão falar também sobre essa questão, mas o abaixo-assinado para a gente, doutora, foi também um movimento político também. Foi um momento de ir para as feiras, para ir para as praças, de ir para as ruas, pegar as assinaturas. Hoje a gente agora está com um abaixo-assinado online, um abaixo-assinado que é uma campanha que a gente vai retomar aqui, que fortaleceu o abaixo-assinado online. Mas, enfim, já começando agora, Daniel, a entrar na sua fala para a gente continuar esse grande debate aqui, importante, sobre essa questão jurídica e sobre esse ativismo jurídico combinado com o ativismo político. Então, com a palavra, Daniel, de 9 a 10 minutos, mestre Daniel. Pode deixar. Bom dia a todas e todos. Estou fazendo um esforço aqui, quem está tendo reunião da direção do partido também nesse momento, mas a Luísa pediu para a gente dar essa contribuição. Olha, eu acho que a gente tem que ver a prisão do Lula e também a eleição do Bolsonaro como um processo integrado. A gente teve 13 anos de um governo em que, a partir de boas políticas públicas, mas sem rupturas, se tentou transformar o país, um governo de coalizão, de classes, de partidos, e, na nossa opinião, esta estratégia política, ela chegou no seu esgotamento. Começou a ser demonstrado isso em 2013, mas evoluiu até o golpe do Estado. Então, o golpe de Estado de 2016, a prisão do Lula, a eleição de Bolsonaro, é tudo parte de um processo só, em que as forças capitalistas não mais conseguiam, a partir dos seus representantes tradicionais, exercer o poder político, PSDB, PMDB, etc., e é necessário chamar um terceiro, e aí, nesse caso, com um perfil abertamente, claramente fascista, para conseguir implementar o programa que estas forças gostariam, um programa neoliberal intenso, né? E aí, se a gente pegar o que aconteceu de lá para cá, na minha opinião, nós precisamos aumentar muito a nossa intensidade de luta política e também qual é a estratégia, a posição política que a gente defende. Se a gente vir que nós, no início da pandemia, perdemos ao redor de 2, 3 meses debatendo e tentando viabilizar a construção de uma frente ampla, a gente percebe que no momento em que Bolsonaro, um único, né, ao longo desses 5 meses, em que esteve mais fragilizado, nós, do outro lado, não tínhamos força para emparedá-lo e derrubá-lo. Percebamos que a ideia da Frente Ampla ela perdeu por WO. Né? Hoje, aqueles que defendiam Frente Ampla nem falam mais em Frente Ampla. E, na época, os que defendiam Frente Ampla, isso estava muito claro nos documentos, né? As pessoas se preocupavam muito com a questão, enfim, de ampliação, mas não com o que estava sendo defendido. Na época, quando a gente lê aqueles manifestos, tirando o manifesto jurídico, inclusive foi o mais avançado, foi o dos juristas, mas aquele manifesto dos 70, ele falava em tudo, menos em fora Bolsonaro, né? Então, na verdade, era uma tentativa de frente ampla para controlar Bolsonaro, não para derrubar Bolsonaro. E foi exatamente o que aconteceu ao longo desse período aí, dos últimos 2 meses, né? Um Bolsonaro que ele estava domesticado, no sentido de segurar os seus ímpetos fascistas, mas que o seu governo estava implementando o programa para o qual o fascismo foi eleito em 2018. Nessa última semana, nós tivemos essa novidade, né, que foi, enfim, o seu retorno à sua normalidade, né, a sua agressão contra os jornalistas após a divulgação dos 89 mil, e nós temos também, então, um retorno desse aprofundamento da disputa entre setores do Judiciário e a Lava Jato e setores do Parlamento e o Governo Federal
setores da mídia com o governo federal, né? Eu acho que a gente tem que tentar aproveitar essas contradições, mas também não podemos vacilar em construir uma alternativa dos trabalhadores a essa briga entre eles. Eu citei o caso da Frente Ampla. Quando a gente vê aquele período, era até engraçado, que eles falavam, pode tudo, mas sem Lula, né? Então é isso, queriam a Frente Ampla com trabalhadores, mas os trabalhadores sem defender a plataforma dos trabalhadores, e nem a organização dos trabalhadores, e nem as lideranças dos trabalhadores. Então me parece que a gente tem que construir daqui para lá um processo oposto, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar na perspectiva de que tem que derrubar o governo Bolsonaro. Não dá para ter a perspectiva de que ele tem que ser derrotado em 2022. Essa perspectiva está equivocada. A gente tem que trabalhar na perspectiva de que as eleições de 2020 elas têm de ser polarizadas nacionalmente. Nós precisamos, em todos os espaços, falar Lula livre, Lula inocente, e nós precisamos dizer em todos os espaços que nós temos de derrubar o governo Bolsonaro-Mourão, os milicianos e os neoliberais. Ou seja, aproveitar esse período em que nós temos mais acesso à mídia, mais acesso a panfletos, enfim, todo tipo de diálogo com a população, conversas, reuniões, para em todos os lugares dizer, olha, houve um golpe de Estado, esse golpe só aconteceu por causa da prisão de Lula, esse golpe é um golpe do capital contra os trabalhadores, Bolsonaro é a consequência desse golpe, e nós precisamos derrubar o golpe. E é por isso, por exemplo, a nossa divergência com outros setores do PT que aceitam aliança com o PSDB, com o DEM, enfim, com esses partidos que, no final das contas, promoveram o momento atual. Estão vinculados a esse momento atual. Estão, inclusive, no governo, ocupando cargos, né, e aprovando as medidas do governo. Então, acho que é basicamente isso. Eu acho que a gente não pode separar as pautas elas estão todas vinculadas. Eu acho equivocado achar que será uma decisão imparcial, uma decisão neutra, uma decisão sem pressão política. Então, houve todo um debate ao longo desse período, se era para colocar a pauta Lula livre, enfim, em todos os espaços, ou se era melhor deixar que os acertos que estão sendo feitos no STF solucionem o problema. Na nossa opinião, nós precisamos de pressão total em tudo, que envolve derrubar o governo Bolsonaro-Mourão, ter eleições para a presidência antes de 2022, ter Lula livre com seus direitos políticos, e aí, enfim, o partido e os demais partidos vão escolher quais são suas candidaturas, quem são seus candidatos, mas que necessariamente tudo isso faz parte desse conjunto que foi o golpe de Estado de 2016, e que não é algo político ou jurídico afastado do econômico. Ao contrário, tudo isso só faz sentido se nós imaginarmos o que foi a reforma trabalhista, o que foi a reforma da Previdência, o que é a emenda constitucional 95, e aí quem acompanhou os jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo ao longo das 2 semanas, o papel deles foi fazer a defesa da emenda constitucional 95, foi defender que Bolsonaro, você governa, mas desde que seja dentro do teto dos gastos. Então, a gente chega à conclusão de que não dá para derrotar só parcialmente esses setores. A gente precisa derrotar o conjunto dessa obra, que foi o golpe de Estado de 2016, né? Me parece que qualquer outra alternativa que não seja essa implicará numa MDBização do PT e da esquerda brasileira. Algo que aconteceu, por exemplo, com o Partido Socialista do Chile, que inclusive ficou fazendo parte do governo desde o fim da ditadura, desde a década de 90, e quando chega em 2019, as pessoas descobrem que o Chile não era o que era imaginado e que os governos da Bachelet não era o que era imaginado, e que a maioria absoluta das classes trabalhadoras chilenas não se identificam mais na organização política que deu tanto trabalho para construir em função das flexibilizações programáticas que foram feitas e realizadas ao longo desse período. Basta lembrar que eles não só não trocaram, não substituíram as políticas neoliberais, como também mantiveram
a Constituição aprovada no início da década de 80 pela ditadura de Pinochet, né? Então, para concluir, queria só trazer esse aspecto mais político, né? A doutora Tânia já trouxe muito bem o aspecto jurídico, mas reforçar que nós não acreditamos em nenhuma outra saída que não seja uma saída de construir novamente o que nós conseguimos fazer na década de 80, né? Uma grande frente de esquerda popular que reúna os partidos de esquerda, mas que reúna os movimentos, que reúna os sindicatos e que tenha uma plataforma de classe e contra as opressões muito bem definida, né? Sem receio de ser feliz. Eu acho que a gente vive uma crise sistêmica do capital, é uma crise que é sanitária, econômica e é política, e a nossa resposta tem que ser sistêmica. Está na hora de a gente, inclusive, colocar, não só como palavra de ordem, mas como horizonte de sociedade que nós defendemos, a palavra socialismo de volta. Se a gente está em 2020 e as pessoas estão trabalhando 10, 12 horas e sem carteira assinada, a gente tem que lembrar que foi em 1917 que nós conquistamos uma jornada máxima de 8 horas, né? Então, são 100 anos de produção de riqueza pela humanidade e que, nesse momento, só se transforma em mais concentração de riqueza, em mais milionários, mais bilionários, e a gente precisa apresentar, então, uma resposta à altura da crise que nós estamos vivendo. Então é isso, fora Bolsonaro, fora Mourão, Lula livre e inocente, e vamos à luta para defender os direitos das classes trabalhadoras e das amplas maiorias que por um tempo foram chamadas de minorias, né? É isso, obrigado. Obrigado, doutor Daniel. Agora, qualificando definitivamente aqui, Daniel, grande militante das antigas aqui, que eu vi nascer dos movimentos de juventude. Hoje, o professor da UFES, militante. Interessante que Daniel Valença, ele é um doutor em direito, mas ele a qualquer momento ele está nas ruas distribuindo panfleto e carregando bandeiras. Ele não tem esse negócio de estar só lá nos bancos lá da academia, mas ele está também na academia, que é importante, é muito importante o trabalho da academia, mas o companheiro Daniel está sempre também nas ruas, distribuindo material e carregando as bandeiras. Muito obrigado, Daniel. Antes de a gente passar a palavra para Flávio Bocão, depois teremos Jefferson e depois teremos Pedro Tchê, mas eu queria que Marcelange, para a gente dar um equilíbrio aqui das mulheres, homens, mulheres, para dar o equilíbrio das mulheres, gostaria que a companheira Marcelange pudesse dar uma palavrinha. Marcelange, por favor, você pode dar uma palavra? Tá no ar aí, Marcelange? Dá uma palavra aí. Marcelange. Daqui a pouquinho, viu, Flávio? Você entra já. Marcelange aí. Marcelange, você está aí no ar? Marcelange, é porque seu microfone está desligado. Está ouvindo, Marcelange? Não estou ouvindo. Pronto. Ela vai depois de Flávio, sim, Flávio. Então, com você agora, Flávio Felipe Bocão, ele é um dos integrantes das nossas caravanas Lula Livre, que é um movimento que saiu da cidade de Natal e foi para várias cidades do interior do Rio Grande do Norte. E Flávio é um dos coordenadores da região lá, que ele vai dizer qual é a região dele aí, e vai dar a sua palavrinha, Flávio, de 4 a 5 minutos, por favor. Bom dia, companheiros. Nesse processo de luta, de resistência, de denúncia contra todo o processo montado para suprimir direito, roubar e assaltar direitos dos trabalhadores, que passou pela prisão do Lula, nós construímos uma experiência no Rio Grande do Norte
e no Vale do Açu, em 2 dias nós visitamos 9 cidades. A experiência do Vale do Açu mostrou um processo que a esquerda precisa voltar a fazer, é ir para as feiras, para as ruas, falar com o povo. Apesar que a direção do partido do Rio Grande do Norte, do PT, não topou ser parceiro, nem assumir a ação política das caravanas, né? Eu, na época, eu disse no comitê que era um equívoco desastroso da direção política do Rio Grande do Norte, do partido, mostrava que o partido não tinha rumo nem foco na pauta da luta pela liberdade de Lula. Eu fiz essa observação e provamos aqui, com a ausência da direção do partido, nós tivemos registro nas 9 cidades de manifestação que reuniu de 1 a 5 pessoas contra a caravana Lula Livre. Os demais, a última cidade no domingo, 7h30 da noite, nós estávamos andando em Pedro Avelino. A cidade já foi liderada por um dos políticos mais marginal desse Rio Grande do Norte, que é o Zé Adécio. E o povo parou de assistir novela e o Faustão, na verdade o Faustão, que é de domingo, para ir bater palma para o boneco Lula. Todas as ruas que nós passamos. Isso foi de manhã, à tarde e à noite. Foi uma experiência que foi muito boa, porque nós topamos fazer na garra, no peito. Daqui o Jefferson participou, que está aqui na sala. Teve uma comitiva de Natal que o Roberto liderou, muita gente boa, corajosa. Foi um aprendizado muito bom. E teve depoimento muito interessante. Eu me emocionei mais de uma vez. Nós chegamos em um acampamento dos Sem Terra, com 2h30 de atraso, e o povo estava esperando a gente. E tanto um homem na faixa de 40 anos, como uma senhora mais de 50 anos, por sinal evangélica, ela apertava a mão do boneco Lula e dizia: Lula, eu tenho orado para Deus todos os dias que você vai sair dessa, que a mentira vencerá, a verdade vencerá a mentira, o mal não vai vencer o bem. Isso era uma senhora da Assembleia de Deus, que é uma das igrejas mais reacionárias aqui no Vale do Açu. Eu acho no Brasil também. E o Bebo, um companheiro Bebo, chorava e dizia: eu estou pegando na sua mão aqui, bem que está pegando no Lula vivo de carne. Isso foi muito massa, foi um processo muito interessante, né? E eu acho que os partidos progressistas, o partido de esquerda, ele deveria se borbulhar de ideias do povo, ir para o meio do povo, para os acampamentos, e não se embriagar com bons paletós e garrafa de vinhos, como tem muitos quadros que têm se embriagado, que é uma somatória do desastre que nós estamos passando hoje, por equívocos constantes do nosso governo, apesar de muitas coisas boas, mas faltamos ter coragem de ter base legal de algumas questões. Aí o governo Bolsonaro destruindo sérias políticas públicas, porque nós não tivemos a coragem de fazer política pública de Estado, ensino de governo. Bocão, concluindo, Bocão. Portanto, essa campanha, para nós, é um divisor de água. A pauta é contra o Estado neoliberal, contra os fascistas e construção do governo popular no Brasil, passando pelas eleições em cada município. Um forte abraço e de essência revolucionária socialista. Valeu, companheiro Flávio Bocão, um parceiro, um integrante ativo das caravanas Lula Livre no Rio Grande do Norte. Os nossos comitês aqui, principalmente na área de Natal, a gente também teve um trabalho muito importante de rua. A gente foi para as praças fazer muita atividade de conversa frente a frente com a população, mas também fomos para a feira, Bocão. Fomos para feiras livres aqui de Natal, e foi uma experiência muito interessante, porque as pessoas dizem: mas você vai chegar na feira e vai encontrar pessoas que são contra Lula e tal. Muito pelo contrário. 95%, 98% das pessoas que a gente abordava eram pessoas favoráveis a Lula nas feiras livres. Então, assim, esse como você falou aí, esse trabalho frente a frente com a população, tete a tete, né, como diz o ditado, nos serviu também bastante como experiência, sem esquecer, claro, que todos os segmentos também
que nos apoia também, inclusive os juristas que estão aqui participando ativamente desse processo. Queria saber se Marcelange já está no ar, porque se ela não tiver... Marcelange? Se ela não tiver... Marcelange, pronto, ela está no ar. Marcelange, uma palavrinha aí, por favor. Pode falar, pode falar. Está distante seu microfone. Melhorou agora? Pronto, melhorou bastante. Melhorou. As palavras de Daniel fazendo, né, um balanço aí de Pedro, mas assim, um especial para a doutora Tânia, né? Eu acho que foi muito boa, né, trazer esse recorte, né, do jurista, né, da questão, né, de como foi esse processo de Lula, né, todo esse trâmite no STF. Eu acho que foi bem colocado por ela, para a gente entender melhor, né, tudo que está acontecendo, né? Se tivesse mais tempo, a gente poderia ter ficado, né, sabendo mais. Mas, no entanto, falar que o processo do Lula livre, ele teve uma junção, né? É lógico que os partidos de esquerda dividem várias demandas, os movimentos sociais também, mas eu acho que foi muito importante essa questão que a Luísa falou da gente nas feiras. Eu tive em várias feiras aqui, né, de Natal, participei das feiras, dos cordéis, dos meninos tocando, e sempre a gente foi bem-vindo, bem acolhido, né, no processo do Lula livre, na questão, né, de rua. E falar que o processo, principalmente as mulheres, tem um papel muito importante, porque a gente somou, e na maioria das atividades nós éramos, em grande parte, maior do que a representação dos homens. Não que os homens não tenham participado, mas as mulheres também estavam bem empenhadas e bem à frente do processo do Lula livre, né? Então, eu acho que foi muito salutar e importante a participação de todos. E continuaremos nesse processo, né, até ter o direito de Lula garantido aí, para que ele se livre definitivamente e continue livre, solto, e a gente consiga, porque Lula foi realmente o nosso representante maior nesse processo de democracia que estão tirando da gente, né, destruição. Mas foi muito bom. Obrigado, Marcelange. Eu vou dizer aqui a dinâmica como vai ser agora. Jefferson e Pedro Tchê vão dar suas palavras e depois volta para a doutora Tânia e para Daniel para dar uma nova réplica, vai dar uma réplica e depois a gente, dependendo do tempo, a gente abre para os companheiros e companheiras que estão presentes aqui na plenária para também aquela palavrinha das perguntas, enfim. Sim, eu gostaria também de que a companheira Fernanda pudesse dar uma palavra também, Fernanda. Antes aí de Jefferson, só um minutinho. Fernanda, você está no ar, Fernanda? Fernanda Altero, do Stop Bolsonaro e também do Comitê Lula Livre Itaituba. Fernanda, você tá no ar? Pode dar uma palavra, Fernanda? Estou aqui, Aloysio. Beleza, pronto. De volta para uma pessoa aqui. Pronto, uma palavrinha aí de 3 a 4 minutos. De 3 a 4 minutos. Tá, então, primeiro, vou ser bem breve, assim, bem objetiva, quero dizer a vocês todas, bom dia, é uma alegria estar aqui junto com o companheiro Aloysio, combativo, atuante, um guerreiro mesmo, fiquei muito feliz de ouvir as falas da doutora Tânia. A gente está aqui no exterior, e eu faço parte de um coletivo que chama FIBRA, que é a Frente Internacional de Brasileiros pela Democracia contra o Golpe, a gente está em atividade desde 2016, e a gente teve presente na vigília Lula livre, em 2000, logo depois da prisão do Lula. Eu estou aqui na Irlanda, que foi um dos primeiros países no mundo a fazer
uma atividade em defesa da liberdade de Lula. Isso, eu tenho muito orgulho de contar isso para as pessoas, porque eu acho que isso, a mobilização internacional faz muita diferença nas atividades de luta e de defesa da liberdade de Lula e de defesa da democracia no Brasil. Também saudar a companheira Marcilange, que falou da presença de mulheres, verdade, nós mesmos, assim, os companheiros vêm conosco, parece que é aquela coisa, né, a gente puxa o bonde e vem todo mundo atrás, isso me enche de felicidade e de orgulho também, de fazer parte desse grupo de mulheres que não desistiram da democracia e não desistiram de lutar pela defesa de um Brasil socialista. Adorei a fala do Daniel, que alegria ouvir essa, e do Francisco também, até aqui. Ainda bem que eu vim, né? Ainda bem que eu vim, não estava combinado, e cheguei junto. Para finalizar, eu acho que existe muita esperança, assim, de que a gente vai conseguir reverter esse quadro terrível, e é pela base, e é por baixo mesmo, né? Se a gente não retomar o nosso trabalho de militância partidária, eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores há mais de 20 anos, e estou atuando na militância, sou coordenadora do pré-núcleo do PT aqui na Irlanda, e eu acho que a mensagem que eu estou levando comigo desse encontro hoje é a luta pelo socialismo, né? A gente montou um comitê Lula Livre em Indaiatuba, que é interior de São Paulo, então defender Lula é defender a democracia, podem contar conosco, com o nosso apoio internacional. A gente fez uma caravana na Europa em defesa de Lula, e também foi muito boa, porque a gente conseguiu entregar documentos a parlamentares de toda a Europa, e isso foi muito importante. Então, vocês contem conosco, contem com a nossa solidariedade, com a nossa ação também, e já queria convidá-los a curtir a nossa página da Fibra, estamos lá nas redes, e também tem o Stop Bolsonaro, que a Luísa fez parte, e é um valoroso companheiro. Muito obrigada, um abraço a todos, todas e todos, eu estou por aqui acompanhando. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Fernanda é uma das articuladoras do Stop Bolsonaro, mas um dado interessante é que todos nós do Stop, nós somos de comitês de Lula Livre. Todos nós, coincidentemente, a grande maioria participa de atividades, seja no exterior ou seja aqui no Brasil, de comitês Lula Livre. Então, assim, a gente tem uma conexão muito importante. Inclusive, nas avaliações que nós fazemos, sempre a gente diz que uma pauta está ligada à outra. E a pauta do Fora Bolsonaro, ela é pautas também, as pautas das lutas também. Não é só dizer que Fora Bolsonaro e Mourão. A gente precisa também trabalhar nossas pautas de direitos, as pautas contra o retrocesso e a favor da democracia. Então, muito obrigado, Fernanda, e já vamos passando agora a palavra para Jefferson, ele que é um dos integrantes do movimento dos policiais antifascistas. Aloysio, só uma colocação aqui para a Fernanda, que eu acompanhei a luta dela aí, né, internacionalmente, junto com a companheira que é Bete Olegário, que está em Portugal, e ela sempre mandava as coisas aí que estavam acontecendo, viu, Fernanda? Muito bom. E aqui também está presente, antes de Jefferson dar a palavra, aqui está presente aqui também na nossa plenária as integrantes do MUCB do Rio Grande do Norte. Graça Campos e outras mulheres aqui que estão aqui, que são participantes do MUCB, que é um movimento muito ativo aqui no Rio Grande do Norte também, que inclusive fizeram aquele evento, um evento que é muito importante. Bem lembrado. Aquele evento em Ponta Negra, que mobilizou dezenas e dezenas de mulheres. Então, o MUCB Rio Grande do Norte é muito ativo aqui também, em defesa do movimento Lula Livre. Jefferson, Lúcio, por favor, de 4 a 5 minutos. Bom dia a todas e todos. Apresentar aos presentes aqui, Jefferson Lúcio, sou policial militar, estou no governo do estado trabalhando e tenho participado ativamente do Comitê Lula Livre, também sou do movimento policial antifascismo, lembrando, e tenho trabalhado junto com os companheiros aí no movimento do Comitê Lula Livre. No ano passado a gente fizemos caravanas pelo interior do Rio Grande do Norte, finalizando
eu acredito que a caravana deu uma parada ali em novembro, quando o Lula estava em Recife. Mais ou menos ali quando a gente saiu com um boneco aí do Seridó até a capital pernambucana. A experiência do Comitê Lula Livre, indo às ruas, indo às feiras, como bem colocado aqui pelo companheiro Flávio, né? Flávio Pocão, é você sentir o que as pessoas pensam, o que as pessoas acreditam. E essas emoções aí, eu não gosto nem de recordar, porque elas retomam, né? Elas voltam aquele momento, viu, Flávio? Um momento muito significativo, muito importante, muito marcante. Você chegar na cidade, as pessoas chorando, as pessoas saindo de suas casas, acompanhando o boneco, né, de Lula. E foi numa dessas ações que eu disse que conversei com o companheiro Roberto Monte e disse: Roberto, acho que a partir de agora a gente tem que começar a vestir o boneco. E lá no Vale da Sul a gente chegou a esse consenso. E em Recife, eu fui o boneco Lula. E a sensação de ser o boneco, de ser Lula em Recife, andar no meio do povo, né, dançar. Eu fiquei 2 horas com o boneco. Eu pensei que eu tinha ficado 40 minutos. Quando eu saí morto, suado, quebrado, precisando de uma massagem. Mas nada disso apaga, nada disso tira a emoção que eu senti das pessoas chegarem e falarem comigo. Tem uma foto aqui, se eu conseguir, eu acho que eu não consigo compartilhar com vocês, eu acho que eu consigo, deixa eu ver aqui no Instagram, mas tem uma foto que eu botei, eu fiz questão de colocar no meu Instagram, porque ela representa bem o sentimento, né, que a gente que está ali de Lula acaba sentindo. Então, vocês vão observar aqui a foto de uma cidadã aqui, ó. Deixa eu ver. Essa senhora que está abaixo. Então, isso representa bem o que o povo sente. É esse contato com Lula, essa conversa corpo a corpo. Esse boneco que está aí circulando em Recife é Lula, mas que está por dentro é Jefferson. Então, passei muito tempo, 2 horas com esse boneco, e quis registrar o olhar dessa senhora, né? E o que ela me disse ali? Ela me disse o que a gente já sabe, que Lula é inocente, que ele está sendo perseguido, que ela também é evangélica, como citou Flávio aqui, uma cidadã do Vale do Açu, que é da Assembleia de Deus, mas mesmo com esse fundamentalismo, teve a sensibilidade de reconhecer que Lula é um homem do povo e fez pelo povo. E essa cidadã aí disse a mesma coisa. E todo dia ela ora por Lula, todo dia ela luta pela liberdade dele. Então, eu acho que a estratégia do boneco foi aproximar o povo, né, daquilo que a justiça já sabe. A gente sabe que existe o uso da lei e da justiça contra a justiça e contra a democracia. A gente sabe disso. Mas o povo, ele entende essas coisas de outra forma. E, para mim, a estratégia do boneco foi sensacional, viu, Aloysio? Foi sensacional, porque ela dialogou mesmo com aquelas pessoas que sabem o que a gente sabe o que a academia sabe o que a justiça sabe, o que os juristas sabem, mas elas querem saber, elas querem dialogar. Ela não vai saber chegar e dialogar e dizer, não, foi o lawfare, né? Foi o uso da lei contra o presidente. Não, Lula é bom. Então, aquele contato, aquele choro, aquele diálogo, eu pude dialogar com muitas pessoas por me sentir ali na pele do presidente Lula. Não eram só diálogos de uma pessoa que estava chorando por Lula, mas também muitos testemunhos. Pessoas que têm os filhos presos indevidamente, compartilhando essa experiência, dizendo que o filho está preso também injustamente, que a polícia prendeu erroneamente, a justiça condenou erroneamente. Então, o Lula ele agrega essa marca, né? Esse retrato do nosso país. Um país que amarga, que carrega e que assenta injustiças. E a gente tem que lutar contra esse tipo de atos, de procedimento, através do corpo a corpo, né? Nas feiras, nas ruas, na entrega assim, de panfleto, vestindo boneco, cada um aqui, doravante, né? Recife, passar a vestir esse boneco nas feiras, nos interiores aqui do estado, voltar essas caravanas e que ela não fique só no movimento, no comitê, mas que o partido também, ou talvez, quiçá,
uma frente ampla, se ela puder voltar, né? Porque sabemos que essas conjunturas mudam, alteram a todo tempo, mas é isso. A gente concluindo, Jefferson, concluindo. A gente combater essa questão do vazamento seletivo, do PowerPoint, do uso da lei, contra a justiça e contra a democracia, e todas essas mentiras que foram construídas e que vão ser desmontadas agora na revisão no Supremo Tribunal Federal, mas dialogando, né? Traduzindo isso tudo para o povo e que venham outras estratégias similares à do boneco Lula, a da caravana Lula Livre. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Jefferson, um dos integrantes do movimento dos policiais antifascistas, um movimento muito ativo no Rio Grande do Norte e no Brasil. Continuando essa conversa sobre o movimento, o companheiro Pedro Che, uma palavrinha, Pedro, para contribuir com o nosso debate aqui. Logo após sua fala, voltará a palavra para a doutora Tânia e Daniel para uma réplica do debate. E depois, assim, dependendo do tempo, a gente vai abrir para a plenária aqui algumas perguntas, algumas considerações. Pedro, por favor. Opa, Luiz, de 3 a 4 minutos. De 3 a 4 minutos. Eu acho que eu gasto menos. Vou te rever. Vou também rever o colega Daniel, de mesma tendência. Também está aí o Jefferson Lúcio, que é também de mesmo movimento, né? E muito bom também rever Tânia, né? Que a gente se vê demais, inclusive, em reuniões e etc. Acaba que a gente está... Ontem mesmo, inclusive, ela participou da reorganização do setorial de segurança pública do PT. Gostaria, inclusive, de dar esse informe, né? Justamente aqui no Rio Grande do Norte foi criado, né? Recriado, melhor dizendo, ou reorganizado o setorial de segurança pública estadual. E qual é o fim disso, né? E qual é a importância do setorial? Talvez alguns se perguntem aqui qual a relação disso com a luta Lula Livre. Eu vou explicar um pouco. Há um problema muito grave que a esquerda tem, não só com relação à segurança pública, mas também com relação aos órgãos do Judiciário, Ministério Público, etc., que é a questão de governança. É questão de governança, é questão de relações, como constituir essas relações com esses setores. Infelizmente, né, vamos falar um pouco do governo federal, enquanto nós ocupamos o cargo, a gente achou que poderia ser amigo, conciliar, ou estar junto no mesmo panteão de ideias e missões, né? Investiu-se muito na Polícia Federal, o que foi acertado. Né? Investiu-se muito no Ministério Público Federal, o que foi acertado. Mas, né, ao mesmo tempo, não se fez o trabalho de casa. Ao contrário, inclusive. Né? Se aderiu ao que as altas castas desses setores promulgavam, difundiam como ideias que seriam benéficas à população, à justiça e etc. Né? Em virtude... E a gente aderiu a isso. A gente entendeu que, em virtude de todos os investimentos e todas as melhorias, inclusive salariais, que se pontue isso também, eles estariam conosco. Né? Eles esqueceriam quem são, na verdade. E a Tânia falou muito bem disso. Né? Eles não se veem, né? Eles não se entendem enquanto trabalhadores. É uma relação diferente. Eles se veem como uma burocracia que ela é a parte do que a gente entende como proletariado trabalhador. Também, por óbvio, que não são os donos de capital, mas também não está dentro da clássica dualidade, né, entre capitalista e explorado. E essa galera tem poderes, né, prerrogativas, tem também privilégios a defender. E eles entendem, né, que o governo, que a linha de esquerda, uma ideia socialista de sociedade, não é, por óbvio, né, a que mais esteja correlacionada com esses interesses. Então a gente sofreu na pele, o Lula sofreu na pele com isso. Inclusive em virtude de mudanças legislativas que foram orientadas tanto pela alta cúpula do Judiciário, como do Ministério Público, como da Polícia Federal. E se deixou, né, de realizar mudanças para não constranger esses grupos e mudanças que tornariam essas instituições mais democráticas, né, mais eficientes e até mais próximas de um governo popular. Em virtude justamente disso, a gente abriu mão
de ter essas instituições de forma mais pragmática próximas a nós, por uma mudança de linhagem até, e a gente abriu mão disso em fazer amizades, né? Entender que eles mudariam o que são e estariam conosco simplesmente por nós termos oferecido benesses, e benesses que não tem nada de legais. Sim, concluindo, companheiro Pedro, concluindo. Tá certo. E bem, onde é que o setorial entra nisso? Onde o setorial entra nisso? Entra que a gente também faz isso aqui no Rio Grande do Norte, como faz em outros governos do PT, espalhados pelo Brasil, governos estaduais, prefeituras. A chegada a hora do PT saber exatamente muito bem o que quer com relação à segurança pública e sistema de justiça também. Então é importante que a gente empreenda essas discussões e tenhamos entre nós, aí eu finalizo assim, tenhamos entre nós que esses grupos corporativos, né, eles não estão aqui, por mais que factualmente até possam fazer, para defender os nossos mesmos ideais. Eles, acima, inclusive, da justiça, inclusive do exercício funcional, eles têm um compromisso acima disso, que é um compromisso social com o seu grupo corporativo. E esse compromisso social não está nem aí para o povo. E é essa mensagem que eu gostaria de falar, que a gente tenha uma postura diferente, a gente tenha isso entre nós, uma postura diferente frente a esses grupos. Não no sentido de um radicalismo, no sentido de bater por bater, mas saber que quando tivermos oportunidades, temos que mexer nessas estruturas. Obrigado, Pedro. Parabéns pelo seu aguerrido trabalho, um trabalho corajoso, uma militância corajosa, que, por sinal, muito perseguida não só aqui no Rio Grande do Norte, como no Brasil inteiro. Recentemente, Tânia deve saber que Tânia e todos os companheiros e companheiras, o companheiro Petitcher, Jefferson e outros entraram no maldito inquérito lá, no maldito dossiê lá feito pelo Ministério da Justiça, uma coisa absurda, que o Supremo já de cara já começou a ser contra esse tipo de intervenção ditatorial do Ministério da Justiça. Parabéns, Pedro, pelo seu trabalho aguerrido, e todos e todas, a quem eu me dirijo, a todos e todas, porque você é apenas uma parte integrante desse movimento, que é um movimento nacional. Agora eu vou passar aqui para Daniel, para fazer sua réplica, Daniel, e já partindo para as considerações também finais da sua intervenção, 5 minutos, e depois fecharemos com a doutora Tânia, com chave de ouro, com essa grande palestra que ela deu aqui para nós, e que será essa nossa plenária está sendo transmitida pelo Facebook, em várias páginas, principalmente pela página mãe, pela página principal da rede de comitês Lula Livre, mas tem várias outras páginas retransmitidas, que a gente está, inclusive, gravando para reproduzir no YouTube, e etc, etc. Então, Daniel, a sua réplica, 5 minutos, e depois fecharemos com a doutora Tânia. Gente, é mais para agradecer, né? Primeiro agradecer a Luísio Matias pelo convite. A Luísio falou aí, a gente se conhece desde quando a gente organizava o Fórum Social Potiguar. Isso daí devia ser lá para 2002, 2003, enfim, naquela luta por um outro mundo possível, né? Continuamos na mesma luta. E a todos e todas que estão aqui, né? Tem Pedro, tem Lange, enfim, muita gente conhecida aqui conosco. E eu acho que, o debate foi feito aqui. Eu acho que a gente não tem que esmorecer das grandes crises que surgem, os grandes projetos que a humanidade já construiu até hoje. Nenhuma revolução, por exemplo, saiu do céu azul, né? E eu acho que essa crise geral que nós estamos enfrentando, ela faz com que a gente se debruce de maneira mais firme, mais profunda, sobre o que nós realmente queremos para a humanidade e para a nossa política aqui e agora. E aí eu acho que essa luta política do aqui e agora é uma grande composição em defesa do meio ambiente. A gente viu ontem o governo Bolsonaro dizendo que não vai ter mais recursos para combater os incêndios, né, na Amazônia e no Pantanal, em defesa dos direitos dos trabalhadores
e aí o governo segue atacando os trabalhadores, flexibilizando as leis de proteção do trabalho, dizendo que isso é para garantir emprego. Na verdade, o que ele prometeu na campanha, né? Ou quer emprego, ou quer direitos, em defesa do patrimônio nacional, que eles estão fazendo com os Correios, com a Petrobras, com a Caixa, enfim. Eles venderam a carteira do Banco do Brasil mês passado para o BGT. A carteira valia mais de 1 milhão, eles venderam por 10%, 15% do valor. Então, assim, é gente lesa pátria, né? É gente que mais à frente, ao contrário do que nós fizemos, de no nosso governo deixar passar todos os crimes que aconteceram no governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tem então uma posição muito firme de que todos esses casos, não só de corrupção, mas de vínculo com milícia, etc., todos eles devem ser levados até as últimas consequências, né? Então, acho que é basicamente isso. A gente tem que ter muita energia, uma análise dura da realidade, porque se a gente não faz análise dura, quando a realidade se impõe, a gente se desestimula, a gente acha que o mundo caiu. Então, a gente tem que ter uma análise dura do mundo real, mas essa análise dura ela tem que servir para a gente duplicar a nossa energia para transformá-lo, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o lado de lá tem muitas contradições, que essas contradições elas vão aparecer o tempo todo. Agora, elas por si só não vão se desmanchar. É fundamental que o lado de cá, né, de trabalhadores, de mulheres, população LGBT, negra, enfim, toda a militância que tem os valores, né, da solidariedade e de uma sociedade onde as pessoas realmente sejam livres, é fundamental que esse lado de cá construa um nível de organização, de mobilização que responda no momento correto à conjuntura quando for possível, né? Como eu falei, nós perdemos isso há 2 meses atrás, quando estourou o caso do Queiroz, mas logo mais surgirá novamente uma nova janela, uma nova oportunidade. Nesse momento é fundamental que nós tenhamos condições de, por nós mesmos, esticar a corda e levar a uma nova correlação de forças no país. É isso, muita luta a todas e todos, Lula livre e inocente, fora Bolsonaro, fora Mourão, viva o socialismo. Obrigado, Daniel, e a gente já vai começar a encaminhar, gente, para a finalização de nossa plenária. Eu não vi aqui no chat as pessoas se manifestando muito aqui para a inscrição, então a gente vai fazer o fechamento com a doutora Tânia, informando que o dia todo de hoje ela é parte integrante do 4º Mutirão Digital Lula Livre. Hoje pela manhã, um grupo de aguerridos militantes fizeram uma intervenção urbana com fachaço lá no Midway, lá no Shopping Midway. Essa documentação desse fachaço está sendo editada pelo companheiro Eudes Santos, que a gente vai publicar nas redes aí o resultado do fachaço, e culminando aqui hoje pela manhã com essa plenária importantíssima, que com esse tema do enfoque do ativismo jurídico, da participação de juristas e militantes no processo do resgate do direito político do companheiro Lula. À tarde, teremos também importantes intervenções do Movimento Nacional Lula Livre, com uma webconferência com vários militantes, várias personalidades políticas, e que também será o momento também de fechamento do dia de hoje do mutirão. Dito isso, e para encerrar já, e para o encaminhamento final da nossa plenária, a gente vai passar para doutora Tânia, antes Fernanda, eu acho que quer dar uma palavrinha aqui, só para finalizar aqui, rapidinho, antes da doutora Tânia, só um minutinho. Fernanda? Doutora Tânia, obrigada pela parte bem breve. Só informar, eu acho que eu queria ter dito isso antes, mas uma coisa muito importante que que corrobora e que dá eco para o desejo do Daniel e do Pedro Paulo também, que eu acho que é importante. Em São Paulo está pintando uma luz. O candidato Tato, não sei se é o Jair ou o Gilmar, ele deu um aceno para os grupos, para os outros candidatos de esquerda
que são o Orlando Silva, do PCdoB, e o companheiro Boulos, do PSOL, né? Eu confundo o PSTU com o PSOL, que ato falho horrível, eu sei, mas eu confundo. Então, então o Tato deu esse chute inicial, porque acho que nessa conjuntura a gente fica cheio de esperança, né? E isso acaba trazendo uma energia nova para todos nós, porque realmente a frente ampla, esses 70% aí, ele pode virar 70% de verdade, e eu achei que foi muito positivo. Está na revista Fórum, vocês podem conferir lá. E daqui a pouco todo mundo postando as fotos com o Lula, né? É isso aí. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Valeu, obrigado, Fernanda. Já entrando agora com a palavra da doutora Tânia, já partindo para as considerações finais, a réplica aí, e já de cara agradecendo aqui a sua grande participação, não só da doutora Tânia, mas todos e todas que estiveram aqui na nossa plenária, Fernanda, Jefferson, Daniel, todos, Flávio Bocão, todos e todas, as pessoas que estão participando também aqui sem falar. E aqui eu quero dar um toque aqui especial para Graça Campos, que é a nossa guerreira de bastidores, a nossa militante digital, que o tempo todo está só mandando mensagens digitais na nossa militância. Mas, enfim, doutora Tânia, por favor. Gente, vou começar com uma coisa bem desagradável. Ninguém tem permissão para me chamar de doutora, tá? Esse negócio de doutora é uma coisa brega, antiquada, autoritária, completamente. Nas entrevistas eu geralmente digo, nas falas internas, como o pessoal já super acostumado comigo, eu nem preciso dizer. Mas é isso, olha só, eu sou, falando do lugar de fala que muita gente falou aí, eu sou militante do PT desde os 13 anos de idade e filiada desde os 16, vim do movimento estudantil. Eu jurava que ia ser bailarina, meu pai achava que ia ser escritora e em algum momento eu resolvi fazer direito. Aí fiz os 3 níveis da graduação, mas sempre na compreensão de que, onde quer que eu estivesse, o que me guia é a minha militância. Então, eu enxergo o direito dentro da dinâmica da luta, né? E usado especificamente para a diminuição das desigualdades. Não teria como enxergar de outra forma, se não sequer teria encarado o desafio de fazer esse curso e de hoje dar aula, enfim. Eu queria só dialogar, não tem réplica, mas eu queria dialogar com alguns pontos que foram colocados, assim, de forma muito, muito breve. Sempre que o João Pedro Sérgio no Executivo Nacional falou, olha, alguém faz a análise de conjuntura política e a Tânia faz a análise jurídica. E ele rompeu com isso, porque eu sempre falei, isso não existe, porque tudo que é jurídico é essencialmente político. O que a gente precisa só perceber é que nem tudo que é político é necessariamente jurídico, ou que nem toda decisão jurídica vai necessariamente redundar em um efeito político. É só isso. Mas essa separação chega a ser incômoda para quem percebe o direito como quem é de esquerda percebe. Eu acho, gente, que assim, algumas coisas a gente precisa pensar. Neutralidade não tem nada a ver com imparcialidade. Imparcialidade é obrigação que o juiz e os membros do sistema de justiça têm, por obrigação constitucional, de se portar de forma equânime, igual, entre as partes na demanda que lhe é colocada. Isso é imparcialidade, obrigação constitucional. Neutralidade não existe para ninguém, nem mesmo para os membros do sistema de justiça. Ninguém é neutro. Todo mundo vem da sua percepção de sociedade, do seu lugar no mundo e de como enxerga o seu papel. Então, neutralidade não existe. A questão jurídica, hoje, especificamente, a gente está numa situação bem diferente do que nós já estivemos, e parte disso tem a ver com a relação da briga do Bolsonaro com o Moro, porque a briga do Augusto Aras, a PGR, com a Lava Jato, é a briga Bolsonaro-Moro. E a gente sequer tem como, ao mesmo tempo, deixar de tentar interferir nisso, mas também não tem como tomar lado, porque não tem lado menos errado nessa história, porque correto, eu nem vou me atrever a dizer, mas menos errado. Mas a gente tem que interferir nessa disputa da melhor forma que nós conseguirmos. E eu acho, bem para concluir mesmo, que eu tenho total acordo com quase tudo que foi
com tudo que foi dito aqui. A luta, na verdade, a luta é política, e eu comecei na minha fala, eu disse isso na minha fala primeira, a luta é política, e não haverá decisão jurídica que não tenha como impulso a luta política que é feita aqui fora, não haverá. Não haverá, porque o judiciário responde também à dinâmica social. Então, a luta é nossa, né? A luta que faz mudança é nossa, é da sociedade. Esse comitê, o Comitê Lula Livre, tem fundamental importância na luta pela liberdade do ex-presidente Lula, porque, como ele mesmo gosta de dizer, ele está solto, mas não está livre, isso é uma máxima, e pela sua total, para que ele readquira os seus direitos políticos. Então, para concluir, como diz o poeta Gonzaguinha, nós temos que acreditar que nós é que podemos fazer. Então, vamos lá fazer o que será. É isso. E eu quero agradecer muito o convite, dizer que estou à disposição aí, podem anotar o meu telefone, vou colocar aqui no chat, e estou à disposição para a gente bater o papo que vocês quiserem, tá bom? Obrigada pelo convite, vamos à luta. Muito obrigado, Tânia. E se eu um dia chamar você de doutora, pode jogar a comissão de ética partidária popular nessa meu chamado de doutora, mas você é uma doutora mesmo, você é uma doutora, mas também é uma grande militante como eu já disse aqui, a academia, os juristas estão lado a lado com aquele que estava na feira, aquele que estava dentro do boneco, aquele que estava distribuindo panfleto lá na feira das quintas, sabe? É a mesma, para mim é o mesmo tipo de trabalho. Agora, claro, nós temos ações diferentes dentro da nossa militância. Mas, enfim, Tânia, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela participação de Daniel, de Jefferson, de Pedro Tchê, de Fernando Otero, de Marcelange, e de todos e todas que estão aí, de Flávio Bocão, Daniel Valença, meu parceiro das antigas, eu que chamei Daniel para a construção do primeiro Fórum Social Potiguar aqui, que foi um dos fóruns mais importantes que o Fórum Social Mundial fez nos estados, um dos fóruns mais importantes. Não sou eu que digo, Daniel, são eles lá da coordenação internacional que diz que nosso Fórum Social Potiguar foi um dos melhores dos estados. Mas, enfim, agradecer a todos e a todas, e a luta, como todos e todas aqui disse, continua para valer. E à tarde temos a continuação de nossos eventos do Comitê Lula Livre, e agradecer mais uma vez, e que a gente está aí no Facebook, na nossa militância também digital, e vamos para a luta para valer. Valeu, muito obrigado a todos e a todas. Valeu. Lula inocente. Valeu, Lula inocente. Tchau, gente. Obrigada, valeu, Lula muito livre, obrigado. inocente. Obrigado. Obrigado. Dê um alô aí, Graça. Olha a Graça aí, Aloysio. Nossa guerreira. Tchau, Marcelão. Obrigada. Renato. Tchau, Graça. Tudo bem. Um beijo para vocês. Valeu, querida. Valeu.